Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vindo falar novamente com vocês. Hoje chegou o dia mais esperado, uma das passagens onde eu queria tanto ministrar, onde Deus colocou e propôs isso no meu coração. Tá? A primeira coisa que eu vim falar com vocês estão orando, estão jejuando, fazendo de acordo com aquilo que eu tinha falado com vocês. Se não está fazendo, vai passar a fazer a partir de hoje. A segunda coisa que eu venho falar com vocês, se for possível pega uma caneta, um papel, uma Bíblia, tá? Vem acompanhar comigo a leitura a qual eu vou estar passando para vocês, porque para mim estar falando a respeito disso, é necessário eu ter que falar e mencionar diversas passagens bíblicas para que você possa compreender, para que você possa entender o que eu vou falar. Não adianta falar aleatoriamente, né? Somente decorado pela cabeça. Porque muitas pessoas, se eu for falar dessa forma, não vai entender, não vai compreender. Até mesmo tem muitos irmãos que já vai na igreja, já segue um segmento, porém por não conhecer sobre esse devido assunto, não é pregado, na verdade, no dia a dia, na igreja, acaba não conhecendo. Então, com isso, a primeira coisa que eles falam é, por não conhecer, por não querer estudar, chama de herege, essas besteiras todas, sabe? Então, venha estar acompanhando comigo, tá? Eu vou estar entrando em certos assuntos em que envolve como funciona o mundo espiritual, sobre batalha espiritual, amém? Peço que vocês venham estar abrindo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, versículo 12. Gênesis 28, versículo 2, a qual fala, e sonhou, e eis que posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você percebeu uma coisa? A primeira coisa é que o anjo de Deus está subindo e descendo, ao invés de ser ao contrário. Mas se os anjos de Deus vêm do céu, diretamente do céu, não era para ser ao contrário? Não era para descer do céu e depois subir? Não era para ser dessa forma? Mas muito pelo contrário, ela fala que os anjos de Deus sobem e descem. Agora eu peço que você venha estar abrindo sua Bíblia, onde se encontra em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. Apocalipse 8, versículo 3 e 4, onde está escrito, e veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Olha que interessante, esse anjo está próximo a esse altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Então existe um incensário ao qual está na mão desse anjo, e são esses incensários a oração de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se achava diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Amém? Peço também que você venha estar abrindo agora a Bíblia, onde se encontra Isaías capítulo 6, versículo 6. Isaías capítulo 6, versículo 6, qual diz? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Olha que outra coisa também muito interessante. O anjo, ele pega uma brasa viva, mas ele não é ousado em pegar com as suas próprias mãos, pelo contrário. Ele pega com uma tenaz. E essa brasa, quando ele pega, ele vai pegar e vai colocar na boca de Isaías. E ali Deus vai purificar Isaías. Muitos conhecem essa passagem. Amém? Eu quero primeiramente entrar em certo detalhe, em certo assunto. Existem 4 categorias de anjos. Tá? Onde 4 categorias de anjos que estão operando no reino espiritual. Um deles é o que nós já conhecemos como anjo, a qual é mensageiro. O outro seria arcanjo. O outro seria um querubim. E o próximo seria um serafim. Pois bem, eu entendo uma coisa, que há muitas coisas aqui na Terra que são reflexo
daquilo que é o mundo espiritual. É sombra do que é o mundo espiritual. E agora você vai entender. Há uma passagem na Bíblia qual é recitada, a qual Deus vai chamar Moisés. Moisés ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai ficar 40 dias e 40 noites no monte. E durante esse momento é o que os judeus cumprem e costuma dizer que é o Yom Kippur, é o Rosh Hashanah, é a virada da cabeça, é o dia do perdão. No momento que ele estava ali, Deus chama ele e acaba arrebatando ele, mostrando como é um mundo espiritual, mostrando como é o reino do Senhor. E naquele momento que ele está vendo aquele reino, ele volta depois de si e Deus dá ordem para que ele venha fazer o tabernáculo, que é uma representação, tipificação daquilo que existe no céu, daquilo que existe no mundo espiritual. Amém? O tabernáculo a qual ele vai construir é feito em 3 compartimentos. A primeira parte é conhecido como pátio, ou átrio também. A segunda parte é conhecido como lugar santo. E a terceira parte é conhecido como o Santo do Santo, ou Santíssimo Lugar, também é conhecida. Entre essas 3 partes, existia 3 tipos de pessoas a qual poderia entrar dentro desse lugar, servir a Deus neste lugar. O primeiro seria o levita, a qual poderia entrar no átrio. O terceiro seria o sacerdote, aonde ele teria acesso não só ao átrio, mas também entrar no lugar santo. E o quarto, que é o terceiro, que seria o sumo sacerdote, ele teria acesso ao Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. E com isso seria revelado a ele, uma vez ao ano, onde ele tinha que se apresentar diante de Deus, que é o Yom Kippur. E nesse momento Deus se manifestava entre os querubins e falava com o seu povo. Amém? Entre esses 3 compartimentos, é uma representação e tipificação de Cristo. Me perdoa, estou um pouquinho tossindo por esses dias. É uma representação e tipificação de Cristo. Mas também é uma representação e tipificação de mim, de nós mesmos. Você vai entender. A primeira parte, que é conhecido como átrio, é conhecido como corpo. A segunda parte, a qual é conhecido como lugar santo, é conhecido como a alma. E a terceira parte, a qual é conhecido como lugar santo do santo, ou santíssimo lugar, é conhecido como espírito. Entre essas partes que é a entrada, existem 3 portas para ter acesso ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé. A primeira porta que tinha acesso, devido àquele povo a qual andava em tabernáculos, devido àquele povo tinha casas ali onde eram móveis, acabava aquele povo se acampando em volta do tabernáculo. E eles se acampando em volta do tabernáculo, existia uma lei entre eles a qual eles não poderiam ficar uma casa sequer na frente da porta, tendo respeito que aquele lugar era um lugar sagrado, da onde viria a mensagem de Deus, da onde vem a presença de Deus. E por conta disso, as pessoas que estavam vindo de fora para dentro, automaticamente vai ver um caminho, uma trilha. Então a primeira porta, a qual era chamada, era conhecida como a porta do caminho. Na segunda porta, que tinha acesso somente o sacerdote, devido às coisas que estavam ocultas e ninguém conhecia e ninguém sabia, a não ser o sacerdote que poderia entrar, tinha as coisas lá como, por exemplo, a mesa dos pães. Tinha também o candelabro. E tinha também o altar do incensário. E dentro disso era conhecido como a porta da verdade. Porque só lá era revelado aquilo que estava oculto. E a terceira porta, ou melhor, era se dado como um véu. E nessa parte do véu eles conheciam como o terceiro acesso, ao qual eles poderiam ter diante de Deus.
E nessa parte do véu eles conheciam que era a vida, porque Deus é vida. E somente ali eles tinham diante da presença de Deus, da arca de Deus. Então era conhecido como a porta da vida. Aí vem Jesus na terra e fala desse jeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entre essas partes do compartimento, a qual eu falei para você, existe uma operação de anjos a qual estão trabalhando. Você vai entender agora. A parte a qual eu li em Gênesis 28, 12, que fala sobre anjos subir e descer, ele seria conhecido diante de nós com o entendimento a qual estou mencionando aqui, como se fossem os levitas, a qual tem acesso diante de nós, entendemos? O pátio, o átrio. Só que a mensagem para ser chegado até Deus era necessário ter que passar pelas portas. E aí ele entregava esta mensagem para um outro anjo. Esse outro anjo a qual entrega a sua mensagem era conhecido como querubim. Aonde está escrito na parte de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, que ele pega do incensário, dá às orações do justo e vai derramar diante do altar, vai derramar perante o Senhor. Essa parte do compartimento é a parte a qual nós conhecemos como lugar santo. A terceira parte, a qual é conhecida como lugar santo do santo ou santíssimo lugar, só existia e só deve ficar ali os querubins. Aonde está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 6, que diz a respeito dos querubins, que aonde esse querubim vai pegar com uma brasa de fogo, com a tenaz, e através disso ele vai colocar na boca de Isaías. Essa parte é o lugar santo do santo, ou santíssimo lugar. A representação também disso, também representa Cristo. Como assim? E também representa você. Entre essas partes do compartimento, existia ali dentro do pátio algo que nós conhecemos como altar de holocausto. Também nessa parte existia uma bacia de bronze. O altar de holocausto significa que eu e você devemos morrer para nós mesmos. E depois chegava-se até a bacia de bronze. Essa bacia era onde nós devíamos se lavar as mãos e lavar os pés. É uma representação e tipificação do momento que você recebe o batismo nas águas. Depois que você recebe o batismo nas águas, você tem o outro acesso, a qual é a segunda porta. A segunda porta te dá o acesso para que você possa comer daquilo que tinha entre a mesa, participar da mesa, ter comunhão com os irmãos, a qual tinha o pão representando a ceia do Senhor. Entre você tem a comunhão na mesa, tinha-se ao lado o candelabro, que era uma representação do Espírito de Deus, a qual iria habitar na nossa vida e com isso moldar o nosso ser. Entre o Espírito de Deus, que é o candelabro, existiam 9 frutos do lado esquerdo e 9 frutos do lado direito, chamados-se amêndoas, que estavam no candelabro. Esses 9 frutos é uma representação e tipificação dos novos frutos do Espírito e dos 9 dons do Espírito. Nessa parte era a única forma que tinha de luz naquele ambiente. Era justamente a representação do Espírito Santo, a qual ilumina nossos caminhos. Dentro disso, tinha-se ali aquilo que nós conhecemos como altar do incenso. Essa parte do altar do incenso é aonde que nós falamos que somente depois do Espírito Santo podemos adorar o Pai em espírito e verdade.
Podendo adorar o Pai em espírito e verdade, temos acesso diante do Santo do Santo. E somente ali depois nós podemos acessar o Pai. Amém? A outra parte também que dá a entender é que uma vez ao ano o sumo sacerdote ele tinha que se apresentar diante e perante a Deus. Ele tinha que primeiro passar pela primeira porta, qual é conhecida como o caminho. E nessa primeira porta é onde ele vai ter que fazer o sacrifício. Depois que ele faz o sacrifício, ele se apresenta diante da bacia de bronze. E uma das coisas que tem na bacia de bronze é que ela é como um espelho, aonde se tinha um reflexo de si mesmo. Por isso que a Bíblia vai falar, antes de nós tomarmos a ceia, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, toma-se do cálice. Era um momento onde ele vai bater o reflexo a si. Em vez de olhar para a vida do seu irmão, em vez de olhar para o próximo, em vez de olhar para as pessoas que estão em volta, ele tem que olhar para si mesmo, para ver como é que ele está. Se está em perfeição para se apresentar diante de Deus. Ele vai entrar na segunda porta. Ali ele vai ter que comer do pão, representando a comunhão a qual ele tem que ter com Deus. A comunhão que ele tem que ter com os seus irmãos. Depois ele vai acender a chama qual tem do candelabro. Logo em seguida ele vai pegar do incenso, que é as orações dos irmãos que ali estão. Ele pega ali o do incenso e começa a balançar, como muitas padres às vezes fazem isso nas igrejas. Norte, sul, leste, oeste. Ele dá continuidade. Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Parece também um símbolo da cruz, porque é da mesma forma. Enquanto ele está vendo si mesmo, ele não para. Enquanto ele está em alto se enxergando, ele tem que dar continuidade. Se ele ainda estiver vendo a palma das suas mãos, ele ainda tem que continuar fazendo esse movimento. Porque a adoração verdadeira só pode vir a partir da hora que morre meu eu, a partir da hora que morre meu ser. Quando passo a deixar de ver e enxergar a mim mesmo, e passo a enxergar somente a Deus, é aí que está começando a vir a verdadeira adoração. E no momento que ele tem a verdadeira adoração, aí sim ele pode acessar a terceira porta, a qual é o lugar conhecido como Santo do Santo ou Santíssimo Lugar. Quando ele entra nessa terceira porta, Deus, ele descia e sentava entre os querubins, a qual estava na tampa em cima da arca, e falava com aquele povo. Era a forma que Deus utilizava. Pois bem, assim é o mundo espiritual. Anjos trabalham e faz essa movimentação toda, para que através disso venha vir resposta de Deus, trabalhar de Deus. Aquilo que nós chamamos de milagre, aquilo que nós falamos como cura, libertação, sim que é Deus que opera, sim que é Deus que faz. Mas tudo isso tem uma movimentação no reino espiritual. E cada anjo funciona nessa funcionalidade, ou ação, né? Vamos falar dessa forma, que fica uma forma até mesmo mais fácil. Cada anjo opera através de orações, a qual eu e você fazemos, através de jejum, entrega, renúncia e principalmente uma atuação que exige para que o reino espiritual do bem venha funcionar. Chamamos de fé. Através disso, Deus opera e faz sinais, milagre, maravilha. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai descrever ali no capítulo 6, do versículo 16 de Efésios. Efésios, capítulo 6, 16. Ele vai explicar que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra principados, potestade, dominadores deste mundo e forças espirituais do mal. São 4 categorias de demônios que atuam
nas regiões celestiais. Principados, potestade, dominadores deste mundo e forças espiritual do mal. Amém? Entre essas 4 categorias, ele vai dar uma explicação sobre o que nós devemos fazer para que venha ter o poder para combater esse mal. Ele fala, revesti-vos do capacete da salvação. Usai a espada do Espírito. Colocar sobre os seus lombos, cingidos os seus lombos a verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. E uma das coisas que ele fala, os pés calçando o evangelho da paz. E como que eu faço isso? Ele vai terminar no versículo 18 do capítulo 6, orando em todo tempo. É batalha, é guerra. Querendo ou não, a sua vida, enquanto você estiver aqui na terra, vai ser guerra. O diabo não vai querer, soltar você, querer perder você, querer perder a sua família, querer perder a sua casa. Ele vai batalhar o tempo todo para poder tentar te destruir. Para destruir a sua casa, o seu lar, o seu casamento. Amém? Muitos demônios, eles atuam de forma diferente dos anjos. Em vez de atuar, os anjos atuam pela fé, os demônios atuam pela dúvida, pelo medo. Sabe quando Deus fala que vai fazer tal coisa, você fica, será? Essa forma de dúvida já rouba de você a bênção qual Deus poderia te dar. O medo, muitas vezes, é a forma de atuação também deles. Da onde ele provoca no ser humano o medo, e o ser humano nunca vai ter coragem de tomar o passo, uma decisão. Muitos demônios também atuam através de pecados de estimação, que é outro ponto também a qual deve ser falado. Pessoas que às vezes vivem bebendo, pessoas que às vezes vivem uma vida errada, sempre cai no mesmo erro, sempre cai no mesmo pecado. Você que é preso no cigarro, é uma forma de atuação, a qual dá livre acesso para que ele possa agir na sua vida. Outra forma também a qual é dado de atuação, isso aqui pega muito crente, pega muito cristão, tá bom? São pontos de contato. Era justamente aquilo que eu mais queria falar. O que são pontos de contato, irmão? É justamente coisas a qual pessoas que servem a Satanás, servem aos espíritos, utiliza para poder colocar na sua casa. Por exemplo, uma roupa que talvez você ganhou de um amigo, né? E essa pessoa talvez não é liberta, essa pessoa talvez carrega em si aqueles espíritos, ou frequenta uma outra fé, uma outra religião. Você talvez deve ter ganhado uma flor, uma rosa. Quem sabe talvez ganhou um brinquedo. Pessoas que talvez escutam música. São pontos de contato para que Satanás venha operar contra a minha e a sua vida. Pessoas que comeu uma comida, um alimento, te deram talvez um bolo, te deram talvez uma comida. Fala, come, ó, fiz para você e tudo. São pontos de contato que Satanás tem. Ah, mas eu sou cristão, eu busco a Deus, eu oro. Isso não vai acontecer comigo. Pois bem, eu vou falar um negócio para você. Já aconteceu comigo. Uma certa vez, minha esposa ganhou um presente e ela guardou aqui, né, ganhou um presente de um amigo, uma roupa, uma peça de roupa. E de repente, eu comecei a ter muito sonho. Deus começou a me mostrar, muitas vezes, demônios tentando me atacar, visitando aqui. E muitas vezes eu via esse demônio sem entender nada do que estava acontecendo. Ele em cima do guarda-roupa. Eu estranhava, eu falava, que demônio estranho. Em cima do guarda-roupa. Até que de repente, uma vez, se apresentou, porque eu sempre orava, repreendia, não saía. Orava, repreendia, no outro dia estava lá de novo. Aí eu ficava me perguntando, que demônio forte é esse? Tão poderoso é esse que
Nem o nome de Jesus ela agora está conseguindo repreender esse demônio. Mas não entendia que isso era um ponto de contato. Que quando você repreende aquele demônio, ele sai, ele escapa, ele vai para outro lugar. E esse lugar que ele vai é um ponto de contato. Tem pessoas que às vezes pode ter um guia na sua casa. É utilizado dessa forma. Ele é expulso, ele é repreendido. E aquele ponto de contato, ele vai para aquele lugar. Amém? E daquele momento que eu repreendia, não saía. No outro dia já estava lá de novo. Quando vai ver, Deus me mostrou de outra forma. Eu vi de repente aquele demônio chegando, vestido com uma roupa, tentando me seduzir. Aí eu repreendendo, depois eu via ele pegar, vinha como se fosse uma nuvem e subia por cima do nosso guarda-roupa. E no momento que ele subia por cima do guarda-roupa, eu entendi. Aí eu peguei, acordei ela, falei, pega aquela roupa que você ganhou. Eu peguei aquela roupa, orei, repreendi o mal, peguei e joguei fora. Depois daquele dia, nunca mais aquele demônio apareceu. São pontos de contato que as pessoas utilizam para poder entrar na sua vida, desgraçar com a sua vida, desgraçar com o seu relacionamento, desgraçar com a sua família. E muitas vezes tem pessoas que estão dando esse tipo de brecha em legalidade. Tem pessoas que às vezes sai deixando, Maria vai com as outras, sai deixando todo mundo entrar na sua casa. Toma muito cuidado com isso. As pessoas que entram na sua casa. Tem pessoas que às vezes vêm carregado de espíritos e com a autoridade, com a legalidade que você está permitindo que aquela pessoa venha entrar, isso dá todo o poder e acesso para que demônios também possam entrar e acessar sua vida, sua casa, seu lar. E aos próximos, aos poucos, ele vai destruindo você. Quando pensa que não, começa a ter briga na sua casa. Quando pensa que não, começa a ter desavença entre o casamento, entre a família. E você não entende o que está acontecendo. São formas de pontos de contato que ele utiliza. Já ouviu falar também de uma coisa chamada pó de pemba? Muitas pessoas que cultuam magia negra, cultuam voodoo, cultua as coisas ocultas de religiões aí fora, acabam utilizando esse tipo de coisa. Eles pegam aquele pozinho de pemba, ele derrama, joga no seu quintal, joga ali numa planta a qual você tem na sua casa, e ali é um ponto de contato onde os demônios podem estar, onde os demônios têm legalidade. Para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, a Bíblia vai recitar sobre um certo homem onde ele estava endemoniado, demoniado de Gadara. Jesus chega até o local, o demônio se apresenta diante de Jesus. E no momento que ele se apresenta diante de Jesus, a Bíblia fala que ele se inclina perante Jesus e fala: Senhor, não nos manda embora, não nos tira daqui. Aí ele fala: nos manda até o porco. E ele suplicando aquilo a Jesus, Jesus vai e dá autorização para aquele demônio vir até o porco. E aqueles demônios entram até o porco, depois caem no espinhadeiro. E aqueles porcos acabam morrendo. Mas, irmão, por que os porcos? Vou te explicar. Judeus não comem porco. É escrito na lei que judeus não poderiam tocar em porco. Não poderia comer porco. É escrito na lei que os judeus não poderiam consumir porco. E por que os porcos estão ali? Era ponto de contato, era uma autorização a qual aqueles demônios teriam para agir na vida daquelas pessoas que ali estavam. Por isso que ele estava agindo na vida daquele jovem. E quando ele sai daquele jovem, automaticamente ele vai voltar para onde ele tinha que estar, nos porcos, aonde ele tinha legalidade, aonde ele tinha um acesso para poder entrar e agir naquele lugar, naquele terreno, naquele local que é em Gadara. Pois bem, falar algo para vocês também a respeito, que quando eu era criança, por exemplo, acredito que você já deve ter ouvido isso aqui. Pessoas às vezes que falam, por exemplo, palavrão,
são pontos de contato onde ele tem acesso. Cada palavrão ali é um nome de um demônio, entendeu? Pessoas às vezes que escutam músicas seculares, muitas músicas seculares que dão acesso a isso, dão acessos para que as entidades possam entrar na sua vida e acabar com você, desgraçar com você. Uma das músicas muitas vezes que era cantada quando eu era criança, era aquela famosa boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. Parece besteira, vou te explicar uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha um sonho que era diariamente. Um dos sonhos que eu tinha diariamente. Tinha alguns sonhos que eu tinha diariamente, mas esse aqui também era o que eu tinha diariamente. Quase todo dia eu sonhava com esse sonho, bendito sonho. Era justamente, eu via como se eu tivesse, como se fosse um orfanato. Tinha muitas crianças dentro de uma casa. E quando o relógio ia dar o ponto de meia-noite, em ponto, todas as crianças tinham que estar deitadas dormindo. Porque se não tivesse domingo nessa hora, vinha assim uma espécie de, como se fosse um lobo, entende? Como se fosse um lobisomem, chegava-se naquela criança e a criança que ele visse, ele cheirava aquela criança, a criança que ele visse que não estava dormindo, ele engolia aquela criança. Ele roubava, raptava aquela criança e depois engolia aquela criança. Era dessa forma que eu sonhava. Isso aí são pontos de contatos de pessoas que cantam por coisas a qual não faz ideia do que é. Por exemplo, tinha outro sonho que uma vez eu acabei tendo, né? Minha avó não entendia, acabou entendendo que era um pesadelo. Uma vez eu tive um sonho que de repente veio uma pessoa como se fosse meio corpo humano, meio corpo de cavalo. Ele vinha correndo atrás de mim, tentando me matar, tentando tirar minha vida. Ele primeiro pega na sua mão um peixe, mata aquele peixe com a sua mão. Depois ele vai atrás de mim tentando me matar, tentando me pegar. E eu não entendi muito bem aquele sonho, mas eu sabia uma coisa, que era referente ao brinquedo, a qual quando eu era criança meu pai tinha me dado. Era a mesma semelhança, a mesma identificação do sonho a qual tive. Eu tinha um brinquedo que era do Hércules, a qual parte era corpo humano, parte era corpo de cavalo. Isso são pontos de contato aonde demônios podem entrar e adentrar dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, para poder nos atazanar, nos destruir, acabar com a nossa vida, acabar com o nosso ser. Tudo que o diabo mais quer é roubar, matar e destruir. Então toma muito cuidado com esse tipo de coisa. O que eu vim trazer a você hoje não é apenas uma pregação, mas sim também uma baita alerta para coisas que tentam entrar dentro da sua vida, coisas que estão dentro da sua casa, que isso não venha interferir na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento e principalmente na sua salvação. Amém? Eu venho orar agora por vocês, mas antes de orar por vocês, eu venho fazer um alerta aqui também. Se possível for, compra na sua casa um óleo como esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó, chamado como óleo de mirra. Você vai encontrar ali, ó, em Santo Amaro, essas lojas, livrarias que tem evangélica. Compra um óleo de mirra na sua casa. E durante esses 7 dias, até o próximo sábado, você vai pegar esse óleo de mirra, vai colocar entre outro vasinho, colocar 2 partes divididas, amém? Essas 2 partes divididas, você vai orar por ela. Ah, não tenho possibilidade de comprar um óleo de mirra, o que eu posso fazer? Então, compra um suco da uva, tá? Você pode pegar, acho que é Del Valle, né, que as pessoas utilizam. Pega do Del Valle, o suco da uva ali mesmo. Você vai orar pelo suco da uva, vai colocar dentro de um frasco. Pode ser aquelas garrafinhas de água também. Coloca dividido em duas partes. Depois eu vou te passar as orientações a qual você deve fazer em sua casa. E possível for também, tá?
Você está orando? Continue orando. Ore porque o negócio é batalha mesmo. Tá? Não vai achando que a sua salvação vai vir fácil, não vai achando que as coisas que estão na sua vida vai vir de forma fácil. Pelo contrário, vai ser batalha mesmo. Amém? Aí você pega desse óleo, vai estar orando, vai estar consagrando, continua orando, continua buscando em Deus. E se for possível for, não só apenas um dia de jejum, mas se possível for, aumente essa dose. Coloca pelo menos 2 dias de jejum durante a semana. Não só 2 dias de jejum, mas vamos fazer um negócio mais melhor, mais propício, tá bom? Uma vez na semana, durante esses 7 dias a qual falei que ia estar ministrando, uma vez na semana, você vai fazer o seguinte, vai começar a acordar na madrugada, entre a meia-noite às 3 horas da madrugada. Você escolhe um período entre a meia-noite, entre as 3 horas. Eu devorar até as 3 horas. Não precisa ser assim. Entre meia-noite, por exemplo, acordei meia-noite, orei até meia-noite e meia. Pra você entender como funciona. Porque Deus, muitas vezes, Ele visita nós na madrugada. Está pronto para nos falar conosco. Mas também tem muitos demônios que vêm tentar nos atacar na madrugada. Amém? É um momento ao qual nós estamos vulneráveis. Nós estamos dormindo, estamos com sono. E é o momento que muitos demônios atacam nós. A Bíblia fala sobre peste que vem durante a noite e tenta nos atacar. Amém? Então, eu vou estar orando por vocês neste momento. Conforme eu te disse, compra um óleo de mirra ou um suco representando o suco, representando o sangue de Jesus. Amém? Estou orando por vocês. Que o Senhor, meu Pai, venha estar abrindo agora a visão dessa pessoa, deste irmão, essa pessoa que está ouvindo agora essa mensagem, que ele possa ser liberto agora, transformado. Senhor, visita ele em sonho agora, visita essa pessoa, abra a visão dele agora, um reino espiritual venha ser aberto, os olhos deles venham ser abertos agora no reino espiritual. Essa coisa que está dentro da casa dele, muitas vezes a qual está buscando, e são cercas do inimigo. São lugares, meu Pai, onde o inimigo muitas vezes está escondido, tentando utilizar talvez com essa peça de roupa, a comida talvez que ela comeu, o pó de pemba a qual foi jogado na casa dela, esse feitiço a qual foi jogado na casa dela, a autorização a qual uma amiga dela que entrou na casa dela, que deu certo acesso para que venha entrar na vida dela, desgraçar com o relacionamento dela, desgraçar com a família dela, que venha ser quebrada agora. Que o Senhor abra os olhos dela, meu Pai, e mostre de onde está vindo o acesso, de onde está vindo esse ataque. Que ela venha entender, meu Pai, que ela venha trancar e fechar as brechas. E com isso, meu Pai, que o Senhor venha livrar ela de todo mal, livrar ela de tudo que há de ruim. Que os anjos do Senhor, meu Pai, venham acampar ao redor dela. E que venha visitar, meu Pai, essa pessoa, ainda esta noite, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós pedimos, meu Deus. Meu irmão, para encerrar agora, amém? Fica para a próxima pregação, próximo sábado. Vou estar trazendo uma outra pregação, muito diferente, conforme eu te disse, era 7 dias, e durante esses 7 sábados eu vou estar trazendo essa ministração. E essa próxima ministração vai ser forte. Fogo vai pegar, tá? Deus vai transformar muita gente. Acredito eu que a pessoa que está dentro dessa telinha, do outro lado aí mesmo da tela, o anjo do Senhor vai te visitar. Deus vai trazer unção, presença dele nesse lugar. Amém? Vai ser forte, tá bom? Então, fica com Deus, vocês, todos na paz do Senhor. Te aguardo no próximo sábado. Em nome de Jesus. Amém e amém.